Veja, eu diria para você que a gente não tem uma esquerda, né? O que a gente tem aí, quer dizer, eu estou pensando aqui, né? Eu estou pensando do PSTU para a direita, tá certo? A gente não tem uma esquerda. O que a gente tem, na verdade, são partidos que se propõem de esquerda, mas que, na verdade, na hora que as coisas apertam, eles formam parte do partido da ordem, né? E eles entram, tá certo? Apoiam, como todos eles fazem, tá certo? Apoiam o projeto petista. Então, eu diria que, na verdade, a gente não tem uma esquerda. O que a gente tem, né, tem o pessoal de Santa Catarina, do Boletim Batalhar, eles falam que tem uma esquerda do capital, né? Não é uma esquerda da classe operária, não é a esquerda dos trabalhadores, é uma esquerda do capital. Eles têm razão, em larga medida, nesse sentido, né? Então, eu diria para você que o que a gente tem hoje é uma esquerda, que a única coisa que ela consegue é ver como alternativa ao Bolsonaro é o PT, é Lula. Agora, eles se esquecem que, sob o governo Lula, a gente teve a maior concentração de renda desse país, a gente teve o governo completamente atrelado ao imperialismo norte-americano, apesar daquela dita política terceira-mundista. Foi a primeira vez que a gente mandou as reservas brasileiras, colocou à disposição do Fundo Monetário Internacional. A gente teve uma privatização da educação como nunca teve antes. Foi aí que, né, que as seitas religiosas, etc., ganharam a expressão que ganharam, tá certo? Que a bancada da bala se estendeu para Dedéu lá no Congresso, tá certo? Veja, isso tudo aconteceu sob o PT, e mais do que isso, quando a gente teve, tá certo, no início lá do governo petista, aquele impulso do movimento pró-anistia, que vinha lá da ditadura, de ir atrás e descobrir quem eram de fato os torturadores, né, processar os torturadores, etc., o PT colocou o genuíno para impedir que isso avançasse, para garantir que os crimes cometidos contra a humanidade nesse país ficassem impunes. Tá certo? Então, veja, o Bolsonaro só sobreviveu, tá certo, porque o PT protegeu esses setores durante todo o governo dele. Quando é que a gente tem a legislação mais dura, né, a legislação de repressão política mais dura nesse país? Sob o governo Dilma. Então, você percebe, se não fosse o PT, o Bolsonaro não teria sobrevivido. Se o PT tivesse desmontado os porões da ditadura, tá certo? O Bolsonaro não teria sobrevivido. O Bolsonaro só está aí porque o PT criou todas as condições para ele estar aí. Ó. Agora, você vai colocar o PT de novo lá? O PT nada mais é do que o outro lado da mesma moeda. Tá certo? O que o PT vai fazer? Vai de novo, tá certo, fazer os acordos necessários para garantir a governabilidade, que significa manter o Bolsonaro, manter a extrema-direita. Então, a esquerda, na verdade, percebe? Ela deixou de ser esquerda. Ela não fala mais pela revolução, ela não fala mais contra o capital. O que ela quer agora é um governo petista. Porque, na verdade, essa esquerda representa, no fundamental, além da aristocracia operária, representa um setor da classe média que, de fato, é representado pelo petismo. O petismo, de fato, ajudou esse setor da classe média. Então, de fato, esses setores são pró-petistas, percebe? Porque, de fato, ele representa esses setores. Então, essa é a nossa esquerda, tá certo? É uma esquerda que, na verdade, não é esquerda. Claro que você tem agrupamentos de esquerda, você tem agrupamentos revolucionários, você tem, não estou negando que exista isso, mas esses não são legalizados, não participam dos processos eleitorais, não apoiam o PT, não apoiam o PSOL, tá certo? E tem uma posição radicalmente anticapital, né? Veja, o que adianta dizer abaixo o Bolsonaro, viva Lula? Isso não faz o menor sentido no mundo de hoje. Tem que ser abaixo o capital. E junto com o capital vai Bolsonaro, vai Lula, vai tudo. Percebe? Agora, eu vou para a rua para lutar a favor do Lula, para quê? O cara representa o capital, representa o que de melhor ajudou a concentração de capital que esse país jamais teve nos últimos 30 anos. Qual o sentido de uma coisa dessa? Eu diria que, na verdade, a gente não tem uma esquerda nesse sentido. Tem os agrupamentos políticos, etc., pequenos, né? Existem. Né? Mas essa esquerda, chamar isso de esquerda, ou é um elogio muito grande a esses traidores da classe operária, ou então é considerar a esquerda, tá certo, a direita. Que agrupamentos são esses que você cita? Existem muitos, tá certo? Isso é a parte boa dessa história. Você tem muitos agrupamentos, tá certo? E você tem agrupamentos das formas as mais diversas.
Então, você tem desde agrupamentos que são pequenos grupos de teatro, até agrupamentos que têm uma militância operária mais intensa, ou tem um agrupamento estudantil mais intenso. Você tem que ter agrupamentos no movimento, no movimento popular que ainda existe. Você tem muitos, tá certo? E tem muitos. Só para citar, para brincar com você, mas você tem o Sem Flores, você tem o boletim, o Sem Flores lá do Pará, você tem o Boletim Batalhar lá em Floripa, você tem, de alguma forma, o Coletivo Lucar, o Coletivo Veredas, tá certo? O ex-Instituto Lukács. Você tem algo assim. Agora, isso você tem muito, tá certo? É uma coisa que tem, né? Isso faz parte da riqueza deste momento, né? Está surgindo uma quantidade de agrupamentos intelectuais interessantes, revolucionários interessantes, em uma quantidade muito grande.